Olá pessoal, eu sou o Luciano Almeida. Antes de iniciarmos o assunto desse vídeo, gostaria que você já curtisse, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos. E o vídeo de hoje, gente, são para os servidores públicos, tanto da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que contribuem para um regime próprio de previdência social. Um regime próprio que hoje a União e os estados têm um regime próprio deles e alguns municípios, não são todos que têm o seu regime próprio, geralmente são os municípios maiores. Mas enfim, o que eu vou falar aqui, gente, infelizmente o estado que eu falo, o estado em geral, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles exigem que o cidadão cumpra todos os seus deveres perante o Estado, mas o Estado não dá a sua contrapartida quando o cidadão realmente tem direito. E o cidadão, infelizmente, ele tem que procurar o Poder Judiciário, abarrotar o Poder Judiciário de processos para ver se no final ele tem realmente o seu direito. Só que o que eu vou falar aqui, gente, é um direito já líquido, certo, é um direito já garantido, para aquelas pessoas que eram servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios que têm regime próprio da Previdência Social. Esses servidores públicos que se aposentaram por invalidez, que essa invalidez decorreram de uma doença grave, que essa invalidez decorreu de um acidente de trabalho, que essa invalidez decorreu de uma doença adquirida dentro do trabalho, que infelizmente tornaram essas pessoas incapacitadas para trabalharem e vieram a aposentar por invalidez. Esse vídeo também, gente, serve para as pessoas que são pensionistas, dessas pessoas que faleceram, que eram aposentadas ou não, que tinham uma doença grave, Acontece muito a situação da pessoa falecer por doença grave, como câncer, como outros tipos de doença. Uma pessoa que tem mal de Parkinson também é considerada uma doença grave. Pessoa que tem tuberculose é considerada uma doença grave. E às vezes a pessoa não chega a se aposentar por invalidez e falece antes dessa aposentadoria e passa a pensão por morte para os dependentes. E o Estado faz um cálculo grotesco dessa pensão por morte, pagando menos para os dependentes, pagando menos para aquelas pessoas também que estão se aposentando por invalidez. Eles fazem um cálculo como se fosse uma aposentadoria normal, sendo que essas pessoas, elas têm direito à aposentadoria de 100% da última remuneração que teve, anterior à aposentadoria ou anterior à morte dessa pessoa que é instituidora da pensão por morte. E os estados, os municípios, a União, eles não estão cumprindo com o dever deles perante o cidadão, perante o servidor público que contribui muito para a Previdência Social. Mesmo sendo um regime próprio de Previdência Social, muitas vezes contribui até mais do que quem contribui para o INSS. E eles não dão a contrapartida que é direito do segurado, que é direito dos pensionistas também. Nós temos casos de pessoas que ganhavam em torno de R$4.000, que se aposentaram por invalidez por R$1.200, com um cálculo grotesco de aposentadoria, que infelizmente os estados estão cometendo esse grande erro, prejudicando muitos aposentados por invalidez, prejudicando muitos pensionistas de pessoas que faleceram com doenças graves, com acidente de trabalho, com doenças que adquiriram no trabalho. Essa pessoa, infelizmente, ela deveria estar ganhando um salário muito maior e está ganhando quase 4 vezes menos, por ela ter sido aposentada por invalidez, por uma doença que ela adquiriu no trabalho, e veio o Estado de Minas Gerais e deu uma aposentadoria para ela calculada
como se ela estivesse aposentando normalmente por uma simples doença, por ter, por exemplo, adquirido uma doença fora do local de trabalho. Infelizmente, esse cidadão terá que procurar o Poder Judiciário para ter o seu direito de volta, para que garanta o seu direito, para que o Estado pague realmente o que lhe deve. Então, pessoal, eu não sei se esse vídeo é a explicação só do direito, mas também é uma explicação de uma indignação. Se você conhece alguém que está passando por essas dificuldades de resolver isso, o Estado quer que essas pessoas que essas pessoas aceitem essa migalha que eles estão dando. Mas eu peço que você compartilhe para que mais pessoas possam saber desse direito, para que as pessoas não fiquem prejudicadas pelos estados, pelos municípios, pela União, e que elas possam buscar o direito que realmente lhe pertence. Então, pessoal, se você gostou, eu peço que você compartilhe para que mais pessoas possam estar sabendo. Se você tem alguma dúvida, se você também gostaria de deixar um comentário, comente aqui embaixo que possivelmente estaremos te respondendo.